Eu acho que vale a pena a gente trabalhar de formas inovadoras, inteligentes, para ensinar o aluno que é nossa responsabilidade. Porque é nossa responsabilidade. Então, e fora os aspectos socioafetivos também, né? Não Totalmente. Só para a pessoa com deficiência, mas para todos ali. Eu acho que isso é muito mais do que ensinar um gesto técnico, né? O gesto técnico na vida você não vai usar ele para nada. Agora, aquela experiência, aquela vivência de poder ter participado de uma atividade esportiva, de poder ter integrado, de poder ter incluído, de poder participar de uma forma com que você tenha um desenvolvimento socioafetivo associado, né, a essas questões motoras. Eu acho que isso vai muito além de jogar para ganhar ou aprender a fazer um movimento específico. Sim, e, inclusive, aproveitando que quando eu era responsável pelo projeto de bocha paralímpica aqui na cidade de Bragança Paulista, eu percebia que, além do prazer em estar fazendo uma atividade, de se sentir útil, eles sentiam um prazer enorme de estar realizando uma atividade social. Então, eles conseguiam, de fato, sentir uma participação, eles se sentiam efetivos em coisas que antigamente eles não tinham a menor capacidade, e, inclusive, conseguiam vencer jogos de pessoas normais, né? Ditas normais, porque eles se tornavam mais habilidosos, eles chegavam a um aprimoramento técnico ali melhor do que eu, por exemplo, que jogava ali com eles, de tanto que eles treinavam. Então, assim, eu acho que o esporte tem, ou atividade física, ou seja o que for, ele tem que vir carregado de outros conceitos. Não é só o esporte pelo esporte, não é só a vitória pela vitória. Eu acho que a gente tem que ter uma visão muito mais ampla do que ele proporciona, né, em qualidade de vida, em ganho social, afetivo. Né? Pensa uma pessoa que ficava trancada dentro de casa e pode participar a partir desse momento de uma forma igual, né, se sentindo útil. Então, acho que a gente tem que olhar por esse prisma que vai trazer uma visão realmente diferente do que o esporte pode proporcionar, utilizando as pessoas com deficiência, talvez como uma forma de compreensão real do tamanho da nossa tarefa. Eu trabalho com atletismo também, e eu sempre falo, né, que mais importante do que desenvolver a modalidade é desenvolver as pessoas que praticam a modalidade, né? Não adianta nada a gente querer desenvolver a modalidade, porque tem muita essa ideia no Brasil, né? A gente tem que melhorar o atletismo, tem que desenvolver a natação, tem que desenvolver os esportes em geral. Mas não é a modalidade que tem que ser desenvolvida. A modalidade ela tem que ser usada para desenvolver as pessoas. E, consequentemente, se você cuidar das pessoas, você, consequentemente, vai abastecer as modalidades com muito mais quantidade e qualidade, né? Essa é uma coisa que, inclusive, a gente conversou em outros momentos, e eu divido essa opinião com você. Acho que a gente tem a mesma linha de pensamento, que é qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo do esporte? Eu acho que se a gente priorizar, utilizar o esporte como um desenvolvimento do ser humano, o resultado vai ser um atleta bom aqui, um atleta bom ali. Né? Então, isso funciona, inclusive no paradesporto, de forma até mais aguda, porque eu estou desenvolvendo a pessoa, eu estou trazendo ela, inserindo ela para o nosso ambiente social, estou trazendo ganhos diversos, motor, emocional. Então, assim, o foco, qual que é o foco? O foco é ensinar, o foco é desenvolver. O que vem como resultado? Se é a medalha, se não é, isso aí é só produto. Só consequência. Né? É consequência. Que não deve ser o objetivo principal. Então, eu acho que isso serve para quando a gente está falando
do convencional e do paradesporto? Cara, eu vou falar uma coisa aqui que eu sei que vai gerar polêmica, mas eu vou falar do mesmo jeito. Eu penso o seguinte, eu tenho convicção de que o dia que dentro do Brasil a gente parar de se preocupar com essas metodologias de detecção de talento e começar a usar o esporte para cuidar das pessoas, o Brasil ele vira a maior potência olímpica e paralímpica do mundo da noite para o dia, assim, ó. Eu não estou falando uma das maiores potências, eu estou falando a maior. Né? É só a gente parar com essas histórias de detecção de talento e começar a usar o esporte para cuidar das pessoas. Exatamente. Até por toda a nossa diversidade biológica, nossa miscigenação. Então, a gente tem produto... A quantidade de população. A gente tem produto para lapidar, mas essa lapidação tem que vir com outro foco. Tem que vir com como ensinar. Foi o que eu falei. O resultado final vai ser muito mais positivo para a sociedade e a gente vão aparecer atletas de diferentes modalidades com capacidade de competir lá no topo, porque apareceu, porque a gente tem. Porque tem, né? A gente tem. Muito. Talento para o esporte está sobrando nesse país. Eu acho que a gente só está caminhando no sentido errado. Né? Mas, enfim, isso é uma outra discussão. Agora, existem algumas modalidades esportivas, voltando um pouquinho para o esporte, tem algumas modalidades esportivas que são exclusivamente para pessoas com deficiência, não é isso? Então, o que acontece dentro do paradesporto, da atividade física adaptada, do esporte paralímpico, é assim, hoje a gente tem diversas modalidades que foram adaptadas para a pessoa com deficiência e tem outras modalidades que são exclusivamente. A bocha paralímpica, por exemplo, ela veio da bocha convencional. O jogo de bocha paralímpico, ele tem as suas regras específicas, tem uma quadra diferente. Aquele jogo de bocha paralímpico é só de pessoas com deficiência. Mas tem esporte, por exemplo, como o goalball, não sei se vocês conhecem, mas é para cego, que são 3 pessoas para cada lado e eles jogam com as mãos, né, de um gol para o outro. Esse esporte, por exemplo, foi criado exclusivamente, para pessoas com deficiência. Então, eles pensaram como é que eles poderiam fazer um jogo onde cegos jogariam uns contra os outros, e aí foi criado o goalball. Então, assim, a gente tem adaptações de esportes convencionais, tem algumas adaptações que fugiram um pouco e foram criados formatos diferentes, como a bocha, por exemplo, e tem esporte que foi criado exclusivamente para o paradesporto. Então, Marcelo, eu queria aproveitar para comentar também, né, compartilhar uma experiência. Eu fiz umas pequenas bolinhas, né, para a gente jogar bocha na escola, com as crianças. E voltando até para essa área da aprendizagem, né, para essa discussão dentro da aprendizagem, cara, foi super legal, todo mundo fez, as crianças aprenderam um pouquinho do jogo, independente se era deficiente ou não, todo mundo fez, todo mundo participou. Eu fiz tem até um vídeo que eu coloquei, né, no YouTube, ensinando a fazer a bocha, né? Sim. Então... E, cara, foi uma experiência super legal, foi uma experiência muito produtiva, porque todo mundo gostou, todo mundo aprendeu, criançada de 1º, 2º ano. Foi muito bom. Então é legal a gente primeiro aproveitar esse seu gancho. Cara, eu não te ofereci, você quer um gole? Tá servido? Não, obrigado. Eu até queria, mas está meio distante. Fica para a próxima. Então, aproveitando o seu gancho, Thiago, então assim, você utilizou um esporte que é paralímpico para passar para as crianças. Pensando se você tivesse uma criança cadeirante, você estaria fazendo uma inclusão total nesse momento, porque o cadeirante estaria participando com igualdade com as crianças da escola. Então, eu acho que é legal que já entrou um exemplo de como a gente consegue fazer. A gente tem, inclusive, os esportes adaptados ou paralímpicos como ferramenta para utilizar na escola.
E então, assim, já é a primeira parte legal, aproveitando o seu gancho. Depois, acho que essa sua experiência das bolinhas, acho que vale a pena ressaltar que não só foi para o YouTube, como a própria ANDI, que é o órgão regulador da bocha paralímpica no país, pescou o seu vídeo e jogou no site deles. Então, quem tiver interesse, procura lá, porque é bem legal. Não só ele é uma forma pedagógica para crianças convencionais, como serve como um processo de inclusão e com utilização de materiais adequados. Eu vou mostrar aqui para vocês. Essa aqui é a bolinha convencional de bocha. Ela é feita com couro sintético, dentro é bolinha sintética de PET, né, material plástico, e custa um jogo barato, um kit barato, custa em torno de R$800. Então, quando você pensa em iniciação esportiva, um ensino inicial do gesto motor, do jogo, das regras, não faz sentido você comprar o jogo específico, a bola específica. Então, quando você tem essa chance de criar o seu material e trazer o esporte de uma forma lúdica ou adaptada, ajustada ali no caso, é muito legal. Então, assim, já aproveito para falar um pouco sobre como se ensina, né? Eu tenho essa experiência da bocha, então como a gente está aqui falando sobre aprendizagem motora, ele é um esporte que possibilita que se jogue com as mãos ou com os pés, dependendo do tipo de deficiência, das limitações e da classificação. Não vou definir todas as classificações, mas a bocha, ela tem, inclusive, uma das classes, ela utiliza uma rampa. Então, a bocha é feita para o maior nível de lesão possível, pessoa com paralisia cerebral ou uma lesão medular severa. Então, a pessoa consegue determinar onde ela quer que lance. Então, ela tem um assistente que fica de costas para o jogo, ela determina, então ela está tomando todas as decisões e o gesto motor dela depois vai ser só empurrar a bolinha. Então, o assistente deixa a bolinha na posição, a calha direcionada, ela vai lá e só empurra a bolinha. Para outras deficiências, existem alguns tipos de pegada. Normalmente, como eu falei, eles têm uma certa dificuldade em pinça, né? Então, é mais complexo para você segurar a bola na mão. A gente segura com tranquilidade, a gente fecha todos os dedos. Então, tem alguns que tem o polegar prejudicado, que é uma das grandes funções, né? Essa posição de polegar, né? Que é o que segura. Então, muitas vezes eles seguram na ponta, ou seguram só desse jeito, porque eles não conseguem usar os outros dedos. Tem uns que não conseguem fazer o movimento por cima, outros que só fazem por baixo, né? Então, assim, primeiro, identificar cada um dos seus alunos. Não estou nem falando em classificação funcional, a gente não levou, a gente está trabalhando na escola, em projetos como o que eu tinha aqui. Então, primeiro você tem que identificar as limitações do seu aluno, para aí depois começar a ensinar como é que faz o esporte. Vale a pena ressaltar que nada adianta a pessoa saber todas as regras se você impõe dificuldades ou você exige que ela realize movimentos que ela não consegue fazer. Então, acho que a primeira coisa é utilizar materiais